Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estamos alegres nessa manhã por estarmos aqui na presença do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Eu estou muito grato a Deus. Tivemos uma semana muito intensa, viu, irmãos? Foi uma semana muito abençoada. Nós visitamos irmãos, fizemos casa de paz, foi uma bênção. Eu vou falar aqui onde a gente teve essa semana. Não tomei suco de caju. Tentaram, viu? Tentaram aí, viu? Porém, meus irmãos, pessoal que sabe aí do que eu estou falando do suco de caju que teve aqui semana passada, sabe do que eu estou falando. Bom, na segunda-feira a gente esteve com o Edgar e com a Jana, conversando bastante, glória a Deus. E na terça-feira, onde nós fomos na terça-feira? Na terça-feira fomos na casa do Edu e da Amanda. Foi uma bênção também. Deus assim abençoou e não teve suco de caju. Teve um bolo maravilhoso. A pastora no outro dia falou do bolo que se arrependeu de não levar um pedaço. Ela falou, viu, irmã? Estou falando. Um bolo maravilhoso. Na quarta-feira fomos lá na casa do Murilão e da Karina. Foi uma bênção também lá na quarta-feira. Na quinta-feira estivemos aqui. Na sexta-feira estivemos lá na casa da irmã Silvia. A Silvia está ali com o esposo dela. A irmã Silvia, e na casa da Graça e do Reinaldo, na sexta. Ontem eu tomei um café com o Tiago. O Tiago está ali atrás, ali, ó, tomamos um café, eu e o Tiago. E hoje nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Então, meus irmãos, pastor, eu quero uma visita lá em casa, viu, Ada? Eu quero uma visita lá em casa. Então, marca a visita em nome de Jesus, para a gente ir lá na sua casa, fazer a visita a vocês em nome de Jesus, tá bom? E a gente vai ter muita alegria de estar indo lá na sua casa, te visitar. Glória a Deus. Estou olhando aqui, deixa eu ver se tem alguma casa aqui que eu ainda não visitei. Aleluia. A sua já foi muito deixada. Glória a Deus. Pois é, minha irmã. Tá devendo, hein? Mateus. Pois é. Estou esperando também, viu? Meus irmãos, amém. Estamos aqui à disposição dos irmãos. É sempre uma alegria poder estar visitando os irmãos, poder estar tendo um tempo de compartilhar, de orar, de compartilhar a palavra de Deus. Eu e a pastora, quando nós vamos fazer as visitas, nós falamos das coisas de Deus, falamos da palavra de Deus, oramos. É maravilhoso, irmãos. É muito bom receber uma presença, uma visita do pastor na sua casa. Se eu ainda não fui na sua casa, você está com seus dias contados. Em nome de Jesus, para que eu possa ir lá na sua casa também, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu estou oferecendo esse culto em ações de graças, porque ontem nasceu o Joel, filho da Bia, aplauda Jesus, da Bia e do Daniel. O Joelzinho nasceu ontem, está bem, a Bia está bem, está feliz. Nós estamos gratos a Deus porque nasceu mais um eclesiano. Profeta Joel, aleluia. Profeta, já está vindo com o nome de profeta. Isso nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, disse o profeta Joel. Amém? Então vai ser o cumprimento aqui. Eu creio que o profeta Joel vai vir anunciando o derramamento do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 4. Deus tem uma palavra. Nós estamos na nossa série de mensagens Casa de Paz. E nós fizemos uma Casa de Paz essa semana, viu, irmãos? Eu falei aqui domingo passado, me convida para uma Casa de Paz. Me convidaram e eu fui. Foi uma bênção a nossa Casa de Paz que a gente fez essa semana. Então, se você está fazendo Casa de Paz, continua fazendo. Se você ainda não conseguiu fazer, continue insistindo que Deus vai honrar você. Pastor, ainda não consegui fazer. Você não pode parar de insistir, de tentar fazer, que você vai conseguir fazer em nome de Jesus, que nós estamos orando por você. Temos orado, temos jejuado para que Deus dê graça, sabedoria a todos os irmãos da igreja, líderes de célula, os irmãos da igreja que possam convidar ou pedir para que pessoas abram as portas das suas casas para nos receber, para que possamos fazer o Casa de Paz lá, baseado no texto de Lucas 10 que nós ministramos aqui no domingo passado, em nome de Jesus. Amém? Bom, gente, a gente também está com o nosso Ministério de Consolidação. O irmão Edgar é o nosso líder. Fica em pé, Edgar. O Edgar é o líder do Ministério de Consolidação. Aplauda Jesus pela vida dele. O Ministério de Consolidação é um ministério que trabalha com os visitantes, com os decididos aqui quando se decidem por Jesus. E o irmão Edgar
está levantando pessoas para estarem trabalhando nesse ministério em nome de Jesus. Eu digo, eu já convidei a Dira. Dira é aquela irmã ali, ó. Irmã Dira. Aí, irmã Dira, assim, ó. Aí, irmã Dira está aí nesse ministério em nome de Jesus, está ajudando também, viu? E outro, se você sente de Deus, querido, de servir aqui na igreja, em alguma área, como foi falado, ou principalmente nessa área de consolidação, procura o Edgar, em nome de Jesus, para estar compondo esse ministério. E a Janaína, nossa, fica em pé, irmã Janaína. A Janaína está assumindo o kids da nossa igreja. Aplauda Jesus pela vida dela. Glória a Deus, Deus abençoe, viu, Jana? Em nome de Jesus. Então, queridos, a obra está avançando, a obra está crescendo. E se você sente de Deus de servir aqui na igreja, nos procure, porque tem serviço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo é muito importante no reino de Deus. O que você não pode é ficar sem fazer nada. Amém? Porque quem não trabalha, dá trabalho. Já ouviram isso em algum lugar? Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não serve, irmão, vai trabalhar quem está servindo. Então, ajuda-nos a servir, trabalha em alguma área da igreja, serve em algum lugar, porque você vai ver o quanto que você vai ser abençoado servindo a esse Deus na casa dele. Tá bom, irmãos? Bom, 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 em diante, seguindo aqui a série de mensagens, Casa de Paz, diz assim a palavra de Deus. Os irmãos encontraram? Digam amém. Aqui no telão também, se você quiser acompanhar pelo telão. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viva do resto. Aleluia. Feche os teus olhos por um momento, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, fala conosco nessa manhã, através da tua palavra. Ministra, querido, doce, sublime Espírito Santo, aos nossos corações. Domina as nossas mentes nessa manhã, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da tua palavra, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz. E nós oramos ao Senhor no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. O texto nos apresenta a história de uma mulher viúva, esposa de um servo de Deus, que estudava na escola dos profetas, juntamente com Eliseu. Esse homem, ele era fiel e esse homem faleceu, esse homem morreu, deixando a sua esposa e os seus 2 filhos com uma dívida muito grande, deixando a sua família numa situação de crise e de dívida. E a dor da perda se somou ao desespero financeiro, a ponto de os credores quererem levar os filhos da mulher
para que eles trabalhassem como escravos para pagar a dívida do marido. Então, além do luto, além da perda, a casa se tornou um caos por causa do problema financeiro e por causa do problema da mulher que acabara de perder o seu marido, ia perder os 2 filhos como escravo, para trabalharem para aquele homem, para aquele credor, até que a dívida fosse paga. No entanto, mesmo em meio à dor, essa mulher tomou uma decisão muito sábia. Foi a decisão mais sábia que ela poderia tomar. Ela procurou o profeta Eliseu, e esse episódio nos ensina princípios poderosos sobre como Deus age em nossas casas quando buscamos. Como Deus age na nossa família quando nós o buscamos. Quando Deus age em momentos de luto, em momentos de perda, em momentos de problemas financeiros, em problemas de conflito familiar. Esse texto ele muito nos ensina, nos enriquece. Essa mulher também, com as suas atitudes, nos ensina muito. Porque ela era uma esposa de um servo, de um discípulo da casa dos profetas. Era uma mulher que foi ensinada. Era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, que conhecia os princípios de Deus, mas estava vivendo esse momento. E eu quero abrir aqui um parênteses nessa introdução de mensagem para falar algo para os homens. Irmãos, até para morrer, a gente precisa deixar a nossa casa em ordem. A gente precisa organizar a nossa casa, até para morrer. Porque se você morrer, deixar a sua esposa e seus filhos com dívida nesse país, você imagina só. Você morrer agora, imagina, você é o provedor da tua casa. Se tu morrer agora, tu vai deixar tua esposa e teus filhos numa situação muito difícil aqui nesse país. Porque a maioria dos irmãos que estão aqui, os familiares estão no Brasil. E o marido é o maior provedor da casa. Se você faltar, se você morrer, se você passar para o Senhor, você imagina o problema financeiro que a sua família não vai ficar. Então se organiza financeiramente, porque brasileiro não tem a cultura de se organizar financeiramente. Você precisa fazer uma reserva de emergência, você precisa começar a guardar dinheiro, você precisa começar, meu irmão, a guardar dinheiro para garantir o futuro da sua família, o seu futuro, a sua velhice, e também guardar dinheiro para caso aconteça alguma coisa grave com você, a sua família não passe necessidade. Como cansei de ver famílias aqui tendo que vender tudo e fazer, como é que é o nome? A rifazinha aí? Isso aí. Tem que fazer a ação entre amigos para juntar dinheiro para voltar para o Brasil. Não faça isso, irmão. Em nome de Jesus, trabalha, mas do suor do teu trabalho, guarda também. Aprende a guardar. Em nome de Jesus, para que caso você falte, não aconteça isso em nome de Jesus. Eu estou aqui como um profeta e eu tenho orado a Deus também. Eu tenho falado, Deus, essa palavra é para mim também. Porque se o Senhor me levar, como é que vai ficar a minha família? Vocês vão cuidar da minha família? Se Deus amanhã me levar, vocês vão cuidar da minha esposa e dos meus filhos? O pastor já repreendeu. Mas se for a vontade de Deus, irmão, eu pergunto a vocês, como é que vai ficar a minha família se Deus me levar? Aleluia. Amém? Então a gente precisa pensar, a gente precisa organizar a nossa vida, irmãos. A gente precisa organizar a nossa casa. Eu tenho orado tanto a Deus, eu falei, Deus, abre as portas. Abre as portas que eu estou pensando na minha aposentadoria, eu estou pensando, né? Hoje eu tenho 51 anos, irmão. Eu sei que não parece. Aleluia. Eu sei que não parece. Mas eu estou com 51, vou fazer 52 agora em outubro. O tempo está passando. Ontem já falaram, pastor, quantos anos você tem? Eu falei, 51, já é um jubileu, né? Aí já veio logo na minha cabeça, vou jubilar quando, gente? Jubilar é a aposentadoria do pastor. Eu falei, estou nem pensando nisso, estou como Caleb, um menino aqui, gente. Aleluia. Em nome de Jesus, não é aquele Caleb não, é o Caleb da Bíblia, viu, galera? Mas você também é um menino, Caleb. Então, meus irmãos, a gente precisa se organizar nessa questão financeira, amém? Amém. Esposas, conversem com seus maridos e ajudem eles. Meu amor, vamos gastar menos, vamos começar a guardar dinheiro. Foi boa essa palavra do pastor. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Bom, e aí essa mulher, irmãos, ela faz algo tremendo, algo maravilhoso. O marido morreu e ela sabia muito bem o que fazer. Bom, assim como essa mulher experimentou a paz e o milagre dentro da sua casa, nós também podemos experimentar o poder de Deus trazendo provisão, multiplicação, restauração dentro da nossa família, amém? Nós podemos, irmãos, nós podemos orar por provisão dentro da nossa casa.
Nós podemos orar por restauração na nossa casa, na nossa família, inclusive restauração na área financeira. Deus também restaura, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, o que eu aprendo com essa mulher, que era esposa de uns alunos da escola de profeta? Primeira coisa, ela procurou a pessoa certa. Irmãos, escute o que eu vou falar para vocês. Tem muita gente que nos momentos de dificuldade procuram as pessoas erradas. Ela procurou a pessoa certa. Eu falei isso hoje ali na Escola da Sabedoria. Quando a Sunamita perdeu o filho em casa, ela foi procurar o profeta. E no meio do caminho perguntaram para ela: oi, Sunamita, como é que você vai? Como é que está seu marido? Como é que está o seu filho? O filho morto em casa. E ela dizendo: vai tudo bem. Vai tudo bem. Sabe por quê? Porque não adianta falar dos problemas para gente que não entende o que a gente está passando. Não adianta falar dos nossos problemas para pessoas que não são espirituais e não vão ter uma palavra de Deus para dar para a gente. Não adianta compartilhar o nosso problema com pessoas que ainda não estão numa maturidade espiritual para receber aquele problema, aquele conflito que a gente está passando. Então, a Sunamita procurou a pessoa certa, ela procurou o profeta. Essa mulher perdeu o marido morreu, os credores bateram na porta da sua casa, e a coisa que ela faz é: procurem as pessoas certas. Vão no lugar certo, não procure gente errada, não procure gente que não tem nada de Deus para compartilhar com você, não procure pessoas pessimistas, não procure pessoas críticas, não procure pessoas que vão mais te amedrontar do que te dar uma palavra de fé. Quem está entendendo isso? Amém. Então a Bíblia está dizendo aqui no versículo 1 que essa mulher procurou o profeta Eliseu. Ela não correu atrás de religião, de ídolos, mas ela buscou a ajuda no profeta. Ela não buscou ajuda humana, em alianças humanas, mas foi direto ao homem de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 21, versículo 1: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Escuta aqui o que eu vou dizer para você nessa manhã. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Às vezes nós queremos buscar o socorro nos homens. Às vezes nós queremos buscar o socorro nos familiares, no pai, na mãe, no filho, no irmão. Meu irmão, o seu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando a gente está num momento de conflito, de angústia, a gente eleva os olhos para o alto, para os montes. É de lá que vem o nosso socorro. Existem coisas na nossa vida que o homem não pode fazer. Existem coisas na nossa vida que as pessoas não podem nos ajudar, mas que Deus vai fazer. E é ter fé que Deus vai fazer. Porque a Bíblia está dizendo que o nosso socorro vem do Senhor. Jeremias 33, 3 diz assim: olha, Israel estava totalmente tomado. O inimigo havia tomado. O exército inimigo, ele veio tomando todo mundo antigo. Nabucodonosor, os caldeus, a Babilônia veio guerreando e veio tomando todo mundo antigo até que entrou em Israel, reino do norte, reino do sul, conquistou todas as terras e subjugou o povo e levou o povo para o cativeiro. E aí Deus fala assim, Jeremias 33, 3: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então Deus está falando: olha, nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, nesse momento que você não sabe o que você vai fazer e a decisão que você vai tomar, Deus está te dizendo: clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e coisas firmes que você não sabe. Aleluia. É um convite de Deus a clamarmos a Ele quando nós estamos em situações parecidas como essa, em que nós não sabemos o que fazer, ou que não tem o que se fazer. É clamar a Deus, é orar a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Porque quem busca, recebe, quem bate, a porta abre, quem pede, recebe. Aleluia. Pedi, dar-se-vos-á. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra. É a palavra de Deus. E nós estamos aqui, meu irmão, vivendo a palavra. Essa mulher, ela foi buscar o profeta, ela foi no lugar certo e procurou a pessoa certa no momento de luto, no momento de perda, no momento de desespero e no momento que ela ia também perder os seus filhos. Quando buscamos em Deus e não nos homens, encontramos direção, paz e saída. Amém. Encontramos direção, paz, saída e descanso para a nossa vida. Aleluia.
Deus não quer ver você fatigado, Deus não quer ver você preocupado, preocupada, angustiado, angustiada, aflito, aflita. Ainda que ele diga, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Existe uma vida mais que abundante de paz para você, meu irmão. Então tenha bom ânimo, porque muitas vezes o que nos falta é o bom ânimo. Muitas vezes o que nos falta é a fé. E são ingredientes cruciais para a gente romper, para a gente vencer, para a gente continuar avançando. Nos fizeste para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Essa frase é do Santo Agostinho. Nos fizeste para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em ti. Porque só existe um lugar de descanso para o nosso coração, em Deus. Em Deus, meus irmãos. Segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto. A Bíblia diz que o profeta fala, o que hei de te fazer? Me diga o que você tem em casa. Aí ela fala assim, a tua serva não tem nada. Ela disse que não tinha nada, a não ser uma botija de azeite. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai trabalhar na sua vida com o que você tem. Com o que você tem. Ainda que você não tenha nada, no nada Deus vai fazer brotar alguma coisa. Mas se você tiver pouco, pouco com Deus vai se tornar muito. O texto aqui, meu irmão, diz que ela não tinha nada. Então o pouco com Deus é muito. Tua serva não tem nada, a não ser uma botijazinha de azeite pequena. A mulher via o pouco como nada. Tem gente que vê o pouco como nada. Ela disse, não tenho nada, não sei uma botija de azeite. Ou seja, para ela era nada. O pouco na sua mão pode não ser nada, mas o pouco apresentado a Deus pode ser muito. Aleluia! O pouco na mão de um menino, no meio de uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, pode não ser nada, como os discípulos falaram, mas o que é isso para tanta gente? Os discípulos falaram, o que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Mas quando os pães e os peixinhos mudaram de mãos e foram para as mãos do mestre, sustentou a multidão, foi multiplicado. E Deus tem o poder e é especialista no milagre da multiplicação. E eu quero declarar nessa manhã que Deus vai multiplicar o pouco que você tem. Amém. Não, só pouco, amém. Deus vai multiplicar o pouco que você tem, meu irmão. De maneira que você vai ter muito para cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família e para abençoar quem está à sua volta também. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome dele aí, irmão. Em nome de Jesus. Aleluia. Mateus 17, 20. A fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. O grão de mostarda, a semente de um grão de mostarda é a menor semente que existe. E o texto diz que ela move montanha. Já ouviu o dito, o adágio popular que diz que a fé remove montanhas? É por causa desse versículo. Move. E remove. Então, se você tiver fé do tamanho de uma sementezinha, que é a menor semente de mostarda, você direis ao monte, mova-se daqui para colar, e assim sucederá, acontecerá. Então é a fé, meus irmãos. Nunca subestime o pouco quando ele está nas mãos de Deus. Todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas porque criam que Deus estava com eles. Olha, todos os gigantes de Deus, eu estou falando de gigante, de Golias, não. Os homens grandes que foram gigantes, esses homens foram homens fracos que fizeram grandes coisas porque criam, tinham fé que verdadeiramente Deus estava com eles. Eram homens normais, como nós, mas com uma fé inabalável, uma fé grande. Se você olhar Hebreus capítulo 11, você vai ver a fé e você vai ver os heróis da galeria da fé. Pessoas comuns como eu e você, mas que tinham uma fé inabalável em Deus. A gente precisa, meu irmão, ativar a nossa fé. A gente precisa, meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, você que está aqui hoje, ativa a sua fé. Nós somos pessoas de fé.
Pessoas de fé não vivem por vista, vivem por fé. Pessoas de fé não vivem por aquilo que vê, vivem por aquilo que crê. E a fé é trazer à existência as coisas que não existem, é se apropriar daquilo que você ainda não está vendo, meu irmão, mas eu tomo posse. Eu creio, eu tenho fé em nome de Jesus que isso vai acontecer na minha vida. Eu tenho fé que a porta vai se abrir, eu tenho fé que a provisão virá, eu tenho fé que o documento vai sair, eu tenho fé que a minha vida nesse país não vai ser como ela está hoje, ela vai mudar, ela vai crescer, ela vai prosperar, Deus vai me abençoar, meus filhos serão abençoados, meus filhos herdarão essa terra, as minhas próximas gerações vão herdar essa terra. É fé, irmão, o que nos move é a fé. Nós somos movidos por fé, meus irmãos. Olha a fé que você teve de sair do seu país para vir para esse país. Tem que ter muita fé. Continua tendo fé e vão vir os problemas, vão vir as dificuldades e você precisa crescer em fé com elas. O verdadeiro marinheiro se faz no meio do mar revolto. Então Deus está forjando você. Deus está fortalecendo você. Deus está preparando você nessa nação. Tem problema, tem dificuldade, a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem dificuldade, tem gigante, tem problema, tem circunstâncias contrárias, mas Deus está contigo. Deus está com você, amém, irmão? Amém. E se Deus tiver que mandar um maná para sustentar a sua família, Ele vai mandar. Eu vou repetir. Se Deus tiver que mandar um maná para sustentar a sua família, Ele vai mandar, amém, irmão? Amém. Glória a Deus, eu creio. Eu creio no sobrenatural de Deus. E o maná era diário. O maná, Deus falava assim, o maná é para hoje, não é para guardar para amanhã. Então o que eu aprendo com isso? Que todo dia Deus cuida da gente. É verdade. Todo dia Deus envia e Deus cuida da gente. E a gente fica muito preocupado com a amanhã. E o povo de Israel também se preocupava com a amanhã e guardava o maná. E Deus tinha mandado o povo, olha, come hoje e não guarda. E quem guardava o maná, no outro dia estava embolorado. Estava com... Como é que é o nome daquilo que dá aquele negocinho verde? Que dá mofo, estava mofado. O maná mofava no outro dia. Porque o maná era para aquele dia. Meu irmão, o que Deus tem para você hoje é para hoje. Mas amanhã, basta cada dia seu próprio mal, viva um dia de cada vez. Amanhã Deus vai prover de novo para você. Porque o mesmo Deus que provê hoje é o mesmo Deus que vai prover amanhã. É o mesmo Deus que vai prover todos os dias. Difícil é viver nessa dependência de Deus. Mas essa dependência de Deus também tem prazo. Você sabe por que o povo de Israel ficou muito tempo dependendo de Deus todo dia dessa maneira? Porque murmurava, reclamava no momento da prova, no momento do deserto. Está aqui uma chave, um segredo. Não murmura, seja grato. Pastor, estou no meio do deserto, como é que eu vou? Louva nessa hora, adora nessa hora. Glorifica nessa hora. Pastor, é muito difícil, mas faça isso, meu irmão. Porque se você reclamar, se você murmurar, se você ficar desesperado, falando pelos cotovelos e falando para quem não pode te ajudar, você vai ficar dando volta e volta nesse lugar em que você está. Então, seja grato, peça direção a Deus. Fala, Deus, me ajuda. Porque deserto não é lugar de você morar, é lugar de atravessar. E a travessia dos desertos dão-se a nossa submissão, a nossa obediência a Deus, a nossa gratidão, a uma vida de celebração a Deus, porque o povo foi para o deserto para dar festa para Deus, e não para ficar murmurando. Quem dá festa reclamando? Ninguém. Aí Deus falou assim, pô, tirei o povo do Egito para me prestar culto e festa. No deserto, o povo está murmurando. Então eu vou largar esse povo aí dando volta. Uma geração inteira morreu no deserto. Sem ser Caleb e Josué, que foram os únicos dois que herdaram a terra. Aquela geração toda morreu 40 anos no deserto, porque murmuravam, reclamavam. Não tem pão, não tem água. O que vai ser de nós? Que saudade do Egito. Saímos do Egito para morrer nesse deserto. Enfim, e tem gente, né? Saí do Brasil, vim para cá, minha vida não muda, muito pelo contrário. Tem gente que murmura isso. Aqui eu sou um escravo. Tem gente que libera essa palavra. Eu sou escravo disso, eu sou escravo daquilo, eu não paro com isso, eu não paro com aquilo. Gente, o trabalho é duro. Ser imigrante é trabalho duro. Mas seja grato, glorifique, que um dia para o outro Deus muda a tua história. E é nessa hora que a gente precisa ouvir as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? As pessoas que têm mais de 15, 20 anos nesse país te dão uma aula, uma lição de como elas chegaram aqui e como elas romperam. Amém. Em nome de Jesus.
Aí você chegou a estar passando pelas mesmas coisas? Calma, é um processo. É só um processo. Deus está contigo. Amém? Você anda e Deus coloca o chão. Anda pela fé. Deus vai te abençoar. Amém? Creia em nome de Jesus. Agora, eu nunca vi ninguém chegar aqui como imigrante para conquistar nessa terra e já chegar e já sentar na janela. Difícil. Só se tiver um propósito de Deus, Deus quiser. Mas, do contrário, todo mundo que chega aqui, meu irmão, que chega aqui para conquistar essa terra, chega aqui e pega o que tem que pegar. Vai para a limpeza, vai para a obra, vai para onde for. Porque, eu sou formado no Brasil. O diploma ficou lá na imigração. Nem documento tem. Como é que faz? Então tem que cair dentro, irmão. Homem de verdade cai dentro daquilo que tem, porque ele precisa prover na sua casa. Amém. E com o tempo, meu irmão, as coisas mudam. Amém. Aí Deus vai ajeitando, sabe? Mas tem que ir. Estava conversando com o Thiago ontem. Eu falei, Thiago, como é que você aguenta, varão? E a coluna? Ele, rapaz, que coluna, gritou e falou, tem que parar. Deu uma parada. Eu falei, pois é. O camarada trabalha construindo piscina nesse sol. Você acredita? E eu já limpei piscina, quase morri. Imagina ele construindo piscina. Aí eu olho para ele e vejo ele vivo. Aleluia. É Deus dando força para ele. É Deus dando força para ele. Amém, irmãos? Vê esses irmãos aí trabalharam na obra. O Lucas chegou aqui, foi trabalhar na obra. O Lucas da Ágata. Cadê ele ali? No primeiro mês já rasgou a cara. Falei, bem-vindo à América. Aleluia. Na obra. Aí você vai vendo o pessoal passando por isso. E o que a gente faz como igreja? Eu como pastor. Irmão, continua que uma hora Deus muda a tua vida. Uma hora é o que aconteceu com a gente. A gente chegou aqui, a gente também caiu dentro da limpeza. Muita gente não sabe. A gente também caiu dentro de limpeza. Na pandemia a gente teve que limpar, irmão, para a gente sustentar a nossa casa. Aí eu falei assim, pastor, eu acho que a gente vai ter que voltar para o Brasil. Aí Deus, o que Deus fez? Fechou o aeroporto. Nem para voltar dava. Aí eu pensei assim, será que dá para voltar pelo México? Porque o povo pensa em entrar pelo México. Eu pensei em voltar. Deus não deixa. Deus não deixa, irmão. Aí eu falei, agora, olhei para ela, ela olhou para mim, os meninos ainda mais novos, falei, vamos trabalhar. Todo mundo trabalhou. Pegamos um office grande, eu aspirava, a pastora limpava os banheiros, Ítalo, o maior tirador de lixo que existe. Isaac, dormidor do estoque das empresas, só dormia, e a Karen ajudava a pastora a limpeza. E Fernando também. Nossa, Deus, Fernando passava o mapa. Gente, a família caía dentro. E todo mundo se alegrava. Eu tenho cada vídeo da gente limpando, e de madrugada a gente limpava um escritório, esse camarada ficava escondido para dar susto na gente. Falei, ajuda os seus servos. Por que eu estou falando isso? Porque ninguém aqui é diferente de ninguém, amém? Amém? A não ser que você seja uma pessoa muito próspera no Brasil, muito rica, com muito dinheiro, e aí você venha para cá disposto a gastar o seu real comprando dólar. Aí, bem. Mas tudo vai ter tempo também que você vai falar, rapaz, só está saindo, desespera. É 5 por 1, 6 por 1, aí tu... Uma Coca-Cola, $2, tu fala R$10. E tu vai convertendo, né? Já viu quando a gente chega aqui, tudo a gente converte? Aí o povo antigo fala isso aí, quem converte não se diverte. Eu falei, você que já está ganhando em dólar aqui um tempão, muito fácil falar isso. Quero ver você se divertir pegando real e botando aqui no dólar. Aleluia. Então, irmãos, Deus cuida de você, cuida da tua casa. Eu participo do café do Conselho de Pastores. Os pastores conversam comigo e falam, pastor, são 2 anos para a pessoa se adaptar aqui no país, 2 anos. O imigrante chega e precisa de 2 anos para uma adaptação e 7 anos para se estruturar. 7 anos para ele se estruturar financeiramente e nesse período já também ter tirado o documento dele ou estar num processo documental. Porque também se passar de 7 anos ele pode até se estruturar financeiramente, mas vai ter sempre o problema do documento na vida dele. Então eu sei o que eu estou falando com vocês. Amém? Então a gente precisa ter paciência, a gente precisa orar. É um gigante que a gente tem que derrubar. Amém? E gigante só se derruba, meu irmão, com fé e com pedra. Amém. Com fé e com pedra. Amém? Amém. Terceiro lugar, o milagre é só para você e para sua família.
O que o profeta falou para aquela mulher? Vai, pega teus filhos, entra na tua casa, fecha a porta. Sobre você e sobre teus filhos. Segundo Reis 4:4. O milagre do azeite não foi para ser exibido publicamente, mas para atender a necessidade da casa. Tem coisas que não é para você falar publicamente, não é para ser feito publicamente. É só para você, seu filho, entra em casa, fecha a porta, ora, que o milagre vai acontecer dentro da sua casa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai, que vê tudo que você faz em secreto, te recompensará. Então entra na tua casa em secreto e ora com uma palavra como essa. Josué fala, olha, as terras foram divididas. A promessa de Deus se cumpriu. Então aí a terra de vocês. O que vocês vão fazer, eu não sei. Se vocês vão servir os deuses dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, eu não sei. Eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você que é o chefe da sua família, que é o sacerdote do seu lar, declara isso dentro da tua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tudo nós vamos conquistar pelo poder da oração. Nós vamos orar e Deus vai nos honrar. Muitos milagres de Deus, meus irmãos, começam no secreto, dentro de casa, no quarto. Antes de se tornarem testemunho público, é gerado dentro de casa, no quarto em secreto. A grandeza de um homem é medida por como ele trata a sua família. Quem disse isso foi Billy Graham. A grandeza de um homem é medida por como ele trata a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Deus multiplicou o azeite da viúva. Segundo Reis 4:6, ele deitou o azeite em todas as vasilhas. Ela deitou. O milagre foi progressivo. À medida que a mulher obedecia, a vasilha se enchia. Houve um trabalho de obediência aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sou pastor. Eu pastoreio aqui, eu tenho as igrejas no Brasil que eu pastoreio, eu tenho muitos discípulos, tenho muitas ovelhas, além das ovelhas aqui dos Estados Unidos. E muitas coisas que eu observo é que às vezes as ovelhas nos procuram desesperadas e a gente dá uma palavra para a ovelha e a ovelha faz exatamente o contrário do que a gente falou. Ou no meio do caminho ela pega a palavra de outra pessoa e faz completamente diferente daquilo que o pastor falou. O milagre ele é progressivo. A Bíblia diz que o profeta falou para ela, pega vasilhas emprestadas com seus vizinhos, não poucas. Então a primeira coisa que essa mulher fez, ela foi para os vizinhos, ela foi pedir vasilha aos vizinhos. E eu creio que essa mulher também era uma mulher que tinha uma boa vizinhança, porque se você não tiver uma boa vizinhança, você fica sem vasilha numa hora dessa. Ela tinha uma boa vizinhança, ela era uma boa vizinha, e ela pegou muitas vasilhas emprestadas. Muitas vasilhas emprestadas. E aí o que o profeta falou para ela? Pega as vasilhas. Bota, não poucas, muitas. Entra na tua casa, fecha a porta. Olha só como é que o milagre, ele é progressivo e ele vem de obediência e gerado pelo poder de uma palavra liberada. Ela fez exatamente como o profeta orientou. Quantas vezes eu oriento pessoas, irmãos, e a pessoa faz exatamente o contrário daquilo que eu orientei e depois ainda vem falar comigo de novo e eu pergunto, você fez? Eu fiz assim, mas eu fiz assado, eu mudei aqui, eu mudei ali, eu falei, tá aí, eu dei uma palavra em Deus, uma direção, você fez exatamente o contrário. O oposto daquilo que foi falado, daquilo que foi orientado. Irmãos, a Bíblia diz que a sunamita, quando viu o profeta, ela falou, vai ali um homem de Deus. E a palavra de Deus é verdade na boca dele. Irmãos, se nós somos homens de Deus, a palavra de Deus tem que ser verdade na nossa boca para a vida de vocês. Nós temos que ser aqui boca de Deus para a vida de vocês. E vocês precisam crer. Porque eu sempre cresci. Eu tive 2 pastores só na minha vida. E eu sempre queria que quando esses 2 pastores falavam comigo, eles eram boca de Deus na minha vida. Era Deus falando através da vida deles comigo. E eu pegava isso como, sabe? Como verdade, com fé. E tomava posse disso. E Deus sempre me honrou. E aqui o profeta fala para ela, pega as vasilhas emprestadas, não poucas,
Entre na sua casa com seus 2 filhos e feche a porta depois que vocês entrarem. Pega um pouquinho de azeite que você tem e começa a colocar nas vasilhas. Encha todas as vasilhas. Mas ela não tinha um pouquinho de azeite? Irmãos, a Bíblia não diz quantas vasilhas essa mulher pegou. E nem tampouco dimensiona o tamanho da casa dessa mulher. Mas para pagar uma dívida que ela tinha, a ponto de levar 2 filhos como escravo, não era uma dívida pequena. Então tinha muita vasilha dentro daquela casa. Eu quero aqui conjecturar o texto, pensar com vocês, que aquela mulher encheu os cômodos da casa de vasilha. Amém. Aleluia. Ninguém andava, só tinha espaço para as vasilhas, porque o importante hoje, para eles, naquele momento, era o quê? Encher as vasilhas. Encher as vasilhas de azeite. E aí ela começou a jogar azeite nas vasilhas, enchendo azeite, enchendo. E o texto vai dizer, meus irmãos, que Deus multiplicou o azeite da viúva. Quando ela começou a deitar o azeite, começou a multiplicar, enchendo. De um pouquinho, foi multiplicado para encher todas aquelas vasilhas. Qual é o teu problema hoje? O que tem pouquinho com você hoje? Ou o que não tem nada com você hoje? Eu estou aqui como um profeta de Deus para liberar uma palavra para você hoje, que esse pouco que você tem na mão hoje, você vai chegar em casa, você vai fazer uma oração a Deus, vai apresentar a Deus o pouco que você tem, Deus vai multiplicar. Amém. Olha, pouco aleluia e pouco amém. Eu não sei não, irmãos, eu não sei, eu vou tentar desse lado aqui. Você vai entrar na sua casa hoje, você vai fechar a porta, você vai pegar esse pouco pode ser pouco de um monte de coisa, que talvez está arrancando a tua paz. Você vai pegar esse pouco, vai apresentar para Deus, vai orar e Deus vai multiplicar. Amém! Aleluia aqui, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui então. Até porque tem mais gente do lado de cá, né? Você vai chegar em casa hoje. Você vai apresentar esse pouco que você tem, que você está dizendo que não é nada. E você vai apresentar ele a Deus. E você vai fazer uma oração com a sua família. E Deus vai multiplicar. Aleluia. Irmão, a gente libera uma palavra, a gente tem que falar, eu pego e vibrar pela palavra. E vibrar pela palavra que Deus está dando para a gente. O pastor Bruno colocou aqui, ó, Filipenses 4,19, o Senhor meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma de vossas necessidades, cada uma delas. Para ser específico, todas elas. Mas quando fala cada uma delas, é porque Deus sabe cada uma das suas necessidades. Amém. E a Bíblia diz que Ele vai suprir em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus está falando que Deus vai suprir sua necessidade, irmão. Amém. A palavra de Deus está dizendo, meu irmão, que Deus em glória supre as nossas necessidades por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ah, irmão, é a palavra de Deus. Confia no Senhor. Confia, Deus vai multiplicar, Deus vai te abençoar. Ele multiplicou o azeite da viúva. Apocalipse 3,20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Perdão, Apocalipse não, é Efésios, que Apocalipse eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3,20 é eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, meu irmão, se Deus está batendo na porta, deixa Ele entrar e deixa Ele fazer um milagre dentro da tua casa. E Efésios 3,20 diz, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o teu poder, conforme nós opera. Pedir e pensar é com você, fazer mais é com Deus. Amém. Você pede e pensa e Deus faz infinitamente mais. Amém. Você pede e pensa, Deus faz infinitamente mais. Só 3 aleluia. Você pede e pensa, Deus faz infinitamente mais. Aleluia. Você pede e pensa, Deus faz infinitamente mais. Aleluia, gente. Glória a Deus. Aleluia. O recurso de Deus não é limitado, irmãos. É a nossa fé e obediência que determinam até onde pode multiplicar o azeite na nossa vida. Até onde Deus pode multiplicar o que a gente tem. A nossa fé e a nossa obediência vai determinar até onde Deus vai multiplicar o que Ele tem que multiplicar na nossa vida.
Fé e obediência são os ingredientes que nós precisamos e que vão determinar a multiplicação do que Deus precisa fazer na nossa vida. O que você precisa que cresça na sua vida? O que você precisa que se multiplique na sua vida? Os ingredientes são fé e obediência. Obedeça a palavra de Deus. Tenha fé. Tenha fé. Ore a Deus. Leia a Bíblia. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Vai sendo gerando fé, gerando fé, gerando fé. Você vai crescendo, meu irmão, e você vai andando por fé em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, irmão? Amém. Charles Spurgeon disse: a fé pequena leva as almas ao céu, mas a fé grande traz o céu às almas. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vou repetir, irmãos. A fé pequena leva as almas ao céu, mas a fé grande traz o céu às almas. Aleluia. Como está a sua fé aqui nessa manhã? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Quando se instaura um problema na tua casa, como você age e trabalha a fé na tua casa? Qual é a palavra de fé que você dá? Qual é a palavra de fé que você está dando para o problema existencial que você se encontra nele hoje? Qual é a palavra de fé que você está dando? Eu estou aqui como pastor para aplicar fé na tua vida. Porque às vezes a gente acha que a gente está precisando de muita coisa e que a gente precisa ter fé. Porque a fé vai trazer à existência as coisas que não existem. A fé vê o invisível, crê no impossível. É a fé. A fé, ela é poderosa, a gente precisa ter fé, irmão. Fé. Quinto e último lugar, o azeite parou. Versículo 6. A Bíblia diz que ela pede a última vasilha e o azeite, o menino falou, acabou as vasilhas. Então, quando acabaram-se as vasilhas, o azeite, porque se tivesse vasilha, tinha azeite. Quem está entendendo? Se tivesse vasilha, o azeite continuava. O azeite só parou porque todas as vasilhas estavam cheias. O limite do milagre não estava em Deus, mas na capacidade de receber. O limite do milagre, irmão, que Deus faz milagre a gente sabe. Mas e a capacidade de você receber o milagre? Será que você tem pela fé? Você espera, mas está sem capacidade de receber o milagre porque está faltando fé. Está faltando exercitar a fé, agir a fé para ver o milagre acontecendo na nossa vida. Uma fé inteligente. Meus irmãos, nós somos pessoas de fé. Somos homens e mulheres de fé. Vocês não estão aqui para viver a fé do pastor. Todos nós temos fé. Amém. Um amém só. Amém. Todos nós temos fé. Amém. Aleluia. E é a fé que vai fazer a diferença na nossa vida, irmão. Amém? Amém. A Bíblia diz que quando Jesus ia curar os enfermos, a Bíblia diz que ele olhava a enfermidade. Ele olhava quanto tempo a pessoa estava enferma. Não. A Bíblia diz, vendo que ele tinha fé. Tudo que Jesus precisa ver na tua vida aqui hoje é se você tem fé. É só se você tem fé. O que você precisa para viver o sobrenatural, o milagre, o crescimento, a multiplicação, a resposta que você precisa chama-se fé. Em nome de Jesus, o que nós precisamos é fé. Amém. E buscamos fé nas pessoas certas, da maneira correta. A mulher buscou o profeta, foi lá na casa de profeta. Irmão, quando você fica sem vir para a igreja, você fica 15 dias sem vir para a igreja, 2 semanas, 30 dias para vir a semana, como é que está a tua fé? Aí você trabalha a semana inteira, mal consegue orar, mal consegue pegar na Bíblia, como é que está a tua fé? Você não precisa nem me responder, eu já sei. Se você falar para mim que você ficou sem vir à igreja 2 semanas e trabalhou 2 semanas direto, eu já falei, se o vento soprar na vida desse irmão, meu Deus. Aí eu fico pedindo a Deus misericórdia pela vida do irmão, para Deus guardar o irmão. Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Ela correu para a casa do profeta, para a escola de profeta, procurou o profeta. E lá ela recebeu uma palavra. Meu irmão, você está fraco, você está com um problema, você vem aqui para a escola de profeta, aqui é uma casa de profetas. Aí você vem para cá, para a igreja, você recebe uma palavra, e uma palavra que te dá uma direção, e você sai daqui com fé, obedece, coloca em prática, e Deus começa a te abençoar, amém? Amém. Glória a Deus. Foi o que essa mulher fez. Ela obedeceu, teve fé,
e a coisa começou a acontecer na vida dela. Mas o texto diz que o azeite parou quando as vasilhas pararam. 2 Coríntios 9:8, Deus pode fazer abundar em vós toda a graça. Deus pode fazer abundar, meus irmãos, em nós toda a graça. Lucas capítulo 5, versículos 6 e 7. A Bíblia diz que a rede dos discípulos se rompeu porque não havia estrutura suficiente para todos os peixes. O Senhor fez uma multiplicação tão grande dos peixes que as redes estavam se rompendo. O nível da bênção é proporcional à preparação que fazemos para recebê-la. Eu vou repetir, o nível da bênção é proporcional à preparação que fazemos para recebê-la. Deus não vai te abençoar se você não estiver preparado para receber a bênção do Senhor. Eu lembro que eu falava quando meus filhos eram pequenos, 3, 4, 5 anos, eu falava, se eu pegar uma nota de R$100, dar para uma criança de 3 anos como uma bênção para ela, o que você acha que ela vai fazer com a nota de R$100? Ela vai saber administrar R$100? Ela vai saber gastar R$100? Você acha que Deus vai pegar uma bênção de valor e vai entregar para você se você não souber administrar? Se você não estiver preparado para receber? Às vezes a gente quer coisas grandes de Deus, mas não nos preparamos para recebê-la. Meu Deus. Glória a Deus. Precisamos nos preparar para receber as bênçãos de Deus. Crescer em fé, amadurecer, estarmos firmes em Deus, estarmos firmes na casa de Deus, na obra do Senhor, na igreja. A gente é excelente em pedir a Deus as bênçãos grandes e maravilhosas que Deus tem para nos dar. Mas nós precisamos estar prontos, meus irmãos, para recebê-la. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus não faz nada na terra a não ser em resposta à oração do homem. Ou seja, a nossa oração faz Deus trabalhar aqui na terra. Quem falou isso foi John Wesley. A nossa oração faz Deus trabalhar na terra. Então Deus não faz nada na terra a não ser em resposta à oração do homem. Assim como na casa da viúva, o milagre de Deus também quer se manifestar na nossa casa, na nossa vida, irmãos. Quando buscamos a pessoa certa, valorizamos o pouco que temos, entendemos que o milagre é para nossa casa, para nossa família, confiamos no poder da multiplicação do Senhor e nos preparamos para receber o milagre, aí sim, experimentamos a paz e a provisão de Deus na nossa casa, na nossa família. Escuta isso, o azeite não acabou, apenas parou. O mesmo Deus que multiplica na casa daquela viúva continua sendo o mesmo Deus que pode multiplicar na sua casa hoje. O mesmo Deus que pode operar na sua casa hoje. O mesmo Deus que pode fazer um milagre na tua casa hoje. Ele é o mesmo Deus. Como eu disse, o azeite, a Bíblia está dizendo que o azeite parou. Aleluia. Porém, ele não acabou. O azeite de Deus não acabou. Ele só parou porque não tinha mais vasilha. Sabe quando o azeite de Deus para? Sabe quando o azeite de Deus para na nossa vida? Quando as nossas vasilhas se acabam. Quando os nossos recursos se acabam. Quando nós deixamos de agir, quando nós deixamos de crer, quando nós deixamos de buscar, quando nós deixamos de ouvir os profetas, quando nós deixamos de obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, aí o azeite para na nossa vida. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente obedece, o azeite continua jorrando. Quero convidar vocês a se colocar de pé em nome de Jesus, meus irmãos.